Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com o programa Assuntos do Reino. Quem é esse que vos fala é o vosso irmão, o irmão Jackson. Estou aqui comigo ao meu lado o irmão Cristiano. E hoje o nosso tema hoje aqui no programa é sobre a pessoa de Maria, né? Iremos conhecer mais sobre essa grandiosa mulher, essa maravilhosa mulher, né? Nos termos bíblicos, históricos também. Iremos ter um maior conhecimento hoje, à luz das Escrituras e da história, né, da humanidade, sobre essa pessoa chamada Maria, né, a mãe de Deus, a mãe de Cristo Jesus aqui na terra, a qual o Espírito Santo gerou Cristo Jesus em seu ventre. Amém, meus amados? Vou estar pedindo aqui ao nosso irmão Cristiano para estar orando, para assim estar iniciando. Amém? Amém, boa noite, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Oramos então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Conduz este programa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é a melhor coisa para as nossas vidas. Edifica as vidas, Pai, que possa estar nos ouvindo, que possa estar bem participando, que o Senhor possa conduzir tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Vamos estar ouvindo o louvor aqui, A Casa do Oleiro. Glória a Deus, amém? E vamos estar iniciando assim. Lembrando aos irmãos que queiram pedir aí seus louvores, fazer alguma pergunta no programa, entre em contato pelo WhatsApp aqui da Canabrava FM, 999480377, pelo meu WhatsApp pessoal, 999170246, ou pelo Facebook Jackson Wellington. Amém? Amanhã esse programa estará lá no programa no YouTube, o programa chamado Assuntos do Reino. Então vá lá, toque o sininho, curta lá e ajude a esse programa, a proclamar esse programa pelo YouTube, né? Quando a gente chega em determinadas inscrições, o próprio YouTube começa a divulgar o programa, para assim a palavra do Senhor chegar a mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar ouvindo A Casa do Oleiro. Quem crê que está presente aqui, glorifique o seu nome. Não há como descrever a grandeza e teu poder. Não há outro igual a quando desço, reconheço que foi pago um alto preço. Vamos puxar a galera pra cá sempre. Hermanos, eu vou descer a casa Aqui. Senhor, meu irmão. Como é que você tá? Isso aqui importa. Senta aqui por enquanto. Tá tudo certo aí, né? Glória a Deus. Não há como descrever a grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Apareceu o irmão Jefferson. Quando desço, reconheço que foi pago um alto preço. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer.
Deus. Glória a Deus, a casa do Oreiro. A paz do seu irmão presbítero Jefferson aí. Moisés Aelo, boa noite, meu querido. Tiago Augusto aí, grande Tiago, boa noite. Deus te abençoe, meu querido. Deus abençoe a tua família. Tá certo? Onde quer que você esteja aí. Um abração. Beleza, Tiagão? É isso aí, meus amados. E nós já estamos aqui presentes o nosso... que irá falar sobre o tema hoje, né? Nosso amado irmão Antônio Marcos, grande homem de Deus, grande conhecedor da palavra, ao qual eu tenho um grande respeito e estimo muito. E tenho aprendido muito também, né, com ele. Graças a Deus. Ele já veio aqui, né? Quem tem acompanhado esse programa desde o início, foi ele que veio, trouxe aqui sobre quem foi Cristo, né? Exatamente. Quem é Jesus, exatamente. Ele que nos falou aqui sobre a pessoa de Cristo grandemente, dentro das Escrituras, foi maravilhoso, né? Vou deixar ele aqui já de início, dar um alô. Não será agora que ele vai falar, não, mas deixa ele para dar um alô aí pro pessoal. Uma boa noite. Tá ligado? Tá? Pode falar. Então, muitíssimo boa noite a todos os irmãos e ouvintes que estão aí nos acompanhando na Rádio Canabrava FM, né? Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com esses amados irmãos, irmão Cristiano, irmão Jackson. Sempre muito bom estarmos aqui juntos para ministrar a palavra do Senhor. Amém, Então, glória a Deus. vamos lá. Glória a Deus, meus amados. É isso aí, nosso amado irmão Antônio Marcos. Boa noite, minha querida Lodinei, minha neguinha, minha esposa, minha amada, meu presente de Deus. É, Cristiano? Você dá risada quando eu chamo ela de neguinha. É, minha neguinha. É isso, meus irmãos. O irmão Cristiano aqui está pedindo um louvor aqui, promessas. É isso, promessas de Deus. O meu amigo Júnior Rios. Autor desse louvor é nosso irmão em Cristo Jesus, Júnior Rios. Antes de me converter, ele me apresentou esse CD e eu gostava de ouvir, rapaz. Pode ter sido uma semente, hein? Sim. Que pode ter germinado em algum momento. Só Deus sabe todas as coisas, né? Mas eu gostava de ouvir. Aqui mesmo? É. Vamos ver aqui. É assim mesmo, meus amados. Ao vivo é dessa forma. Pega aí. Bota lá, Júnior Rios. Lá em Aqui? cima aqui, ó. Aqui. Não. Escreve aqui, meu irmão. Tá Júnior. Amém. E agora sim. Vamos ouvir sobre o louvor do nosso irmão. Glória a Deus. Muitas situações querem te fazer desistir. Algumas provações tentam te impedir. Mas você não vai parar ainda. Deus quer usar tua vida. E quando você voltar, estará mais forte, revestido
Aleluia. Vidas ainda serão resgatadas. O Senhor vai te levantar. Tuas forças serão renovadas. As promessas que Deus tem pra tua vida, nada pode parar. E quando você voltar, estará mais forte, revestido pela unção do Senhor. O próprio Deus vai restaurar tua sorte. Aleluia, Jesus. Eu sou. Aleluias. E quando você voltar, estará mais forte, revestido pela unção do Senhor. O próprio Deus vai restaurar tua sorte, glorifica o grande eu sou. Glória a Deus, aleluia. Boa noite aí, Diogo Rios, meu querido amigo. Deus te abençoe, você e tua família aí. Eliésio, nosso grande amigo Eliésio, das antigas aí. Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado aí por estar nos acompanhando aí. Né? Minha irmã Lucicleide aí de São Paulo. A paz do Senhor, minha querida. Aqui tá precisando dessa chuva, viu, minha irmã? Aqui tá bastante quente. Glória a Deus que aí está chovendo. Deus abençoe aí, tá certo? Aos meus sobrinhos, a Dailton, todo mundo aí. Amém? Glória a Deus, aleluias. É isso aí, meus amados irmãos. Como falei no início, hoje estaremos falando aqui sobre o tema, sobre a pessoa de Maria, né? Essa pessoa, essa mulher maravilhosa. Um grande exemplo. Um grande exemplo, exatamente, irmão Cristiano. Um grande exemplo de mulher, de ser humano também, né? Estaremos conhecendo um pouco mais sobre essa mulher chamada Maria, à luz das Escrituras, da história também, né? Com o nosso irmão Antônio Marques estará hoje aqui nos enriquecendo mais sobre essa pessoa, sobre essa mulher. Amém? Que, glória a Deus, a colheita? Amém, glória a Deus. Estamos aqui um pedido de louvor, vamos estar ouvindo mais um louvor aí. E após esse louvor, estaremos passando para o nosso irmão Antônio Marcos. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Então vamos estar ouvindo aqui a colheita de Alda Célia. Glória a Deus. Lembrando que vocês podem mandar suas perguntas. Amém? Através do WhatsApp aqui da Rádio Canabrava 0377, através do meu WhatsApp pessoal 999170246 ou pelo Facebook Jackson Wellington. E amanhã no YouTube, num programa Assuntos do Reino, você vai botar lá no YouTube Assuntos do Reino, estará esse programa lá. Você que não conseguir assistir ele inteiro hoje, pode ir amanhã lá no YouTube Assuntos do Reino, entrar no programa, clicar no sininho, curtir e assistir toda a programação de hoje. E Amém? pode indicar também para um amigo também. Exatamente. Boa, irmão Cristiano. E pode também compartilhar, indicar
Você que gostar dessa programação, você que gostar hoje do tema, que achou que foi edificante, que foi bem esclarecedor, então indica, passe esse conhecimento que você obteve para seus amigos, para o próximo, porque as boas novas é levar, se é algo bom para nós, gostaríamos de compartilhar para quem a gente ama, não é isso? Então vamos estar ouvindo aí a colheita de Alda Célia. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele vem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, é isso aí, o Espírito, a noiva, diz Ele vem, Cristo está vindo, Ele vem, assim como Ele prometeu. Boa noite, Antônio Souza, meu amado.
E o nosso irmão Luciano, boa noite, meu querido, Deus abençoe a tua vida. Né? E Luciano que esteve aqui falando sobre o perdão, foi maravilhoso, foi bem edificante, né, irmão Cristiano? Com certeza. Foi muito maravilhoso mesmo. Deus continue te abençoando, meu irmão. É isso aí, meus amados. Chegamos no momento de agora podermos desbruçar, aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre os ícones da história bíblica, né? E hoje estaremos conhecendo os personagens, estaremos conhecendo mais sobre Maria. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, irmão Marcos, é uma honra para nós você estar retornando a esse programa aqui. Desde já quero te agradecer, né? Todos nós temos a correria aí do dia a dia. Quero te agradecer por você ter a disposição de estar aqui trazendo a palavra, trazendo esse ensinamento, que não deixa de ser ensinamento, né? Abrangir mais o nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor. Amém? E eu agora é com você, meu amado. Você está no comando agora. Então, amém, irmãos, amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo, né, pelas nossas vidas e por estarmos aqui mais uma vez assentados diante da sua preciosa palavra para poder ouvirmos e aprendermos do Espírito sobre aquilo que o Senhor realmente deseja comunicar aos nossos corações. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa, né, um bate-papo, na verdade, acerca da vida da irmã Maria, né, por que não dizer assim, da senhora ou da jovem Maria, a qual a Bíblia relata. E eu queria iniciar para que a gente possa construir um entendimento, um pensamento acerca do todo, com um texto que está lá em Hebreus. Hebreus, no capítulo de número 11, após relatar sobre as testemunhas, né, os heróis da fé, homens que viveram coisas grandiosas no deserto, nas suas terras, cumprindo suas promessas. Ali fala sobre Abraão, Moisés, enfim, inúmeros homens. O autor de Hebreus, ele finaliza esse capítulo, o capítulo de número 11, no versículo 38, citando algo que é extremamente interessante e vai nos levar a trazer uma clareza sobre a vida de Maria. O versículo 38, a parte A, diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, ou homens, mulheres, né, pessoas dos quais o mundo não era digno de receber, o mundo não era digno de tê-las aqui. Então percebam, irmãos, o que o autor de Hebreus está trazendo. Ele está dizendo que existiram homens e mulheres que passaram por essa terra, que o seu estilo de vida, o seu estilo de devoção, o seu estilo de fé, o seu testemunho, ele era tão precioso, algo tão grande, algo tão profundo, de que, embora fossem homens como eu e você, de carne, pecadores, necessitados da mesma misericórdia e graça divina, embora tivéssemos todas essas semelhanças, esses homens viveram de uma tal forma de que a Terra, o planeta Terra, o cosmos no qual nós existimos, o autor de Hebreus vai dizer que a Terra não era digna de receber esses homens. Esses homens e mulheres verdadeiramente foram presentes de Deus para a humanidade. Deus nos concede essa graça de viver um testemunho, viver uma vida onde no fim da nossa jornada alguém possa dizer algo sobre nós, mais ou menos nesse sentido. Tal pessoa não era digno que essa terra recebesse. Isso é um nível de testemunho absurdo. Verdade. E na minha concepção, na minha humilde interpretação, eu acredito que Maria foi uma dessas pessoas, uma dessas mulheres, uma dessas jovens, que assim como esses homens, assim como esses heróis da fé, essas pessoas citadas aqui em Hebreus, desenvolveu um estilo de vida, desenvolveu uma jornada com Cristo, uma jornada em Deus, um testemunho absurdo, ao ponto de ser uma das mulheres, um dos exemplos, um dos testemunhos ao quais a terra não era digna de receber. Então a gente precisa construir o pensamento acerca de Maria desde o Antigo Testamento, né, onde a gente vai encontrar ali algumas referências sobre uma futura mulher, uma futura virgem que entraria na história, e essa mulher então teria um papel importantíssimo no desenvolvimento do plano eterno de Deus, no momento crucial onde Deus dividiria a história, trazendo Jesus à Terra. A gente falou sobre isso, né? O Cristo que divide a história. Nós estamos em 2023 depois de Cristo. Então, o homem que divide a história teve uma mãe, né? Teve uma mãe, e essa mãe ela é profetizada desde o livro ali de Isaías, no capítulo de número 7, eu vou ler aqui. Claro que tem várias outras referências no livro de Jeremias, Ezequiel. Os textos bíblicos sempre vão trazer dessa perspectiva de que a solução de Deus
para a restauração do mundo, a restauração de Israel se dá através de uma mulher grávida, uma mulher envolvendo um homem, uma mulher trazendo luz, dando luz a um menino sobrenatural, um menino Deus, um menino divino. E esse menino é o próprio Cristo. Mas no texto de Isaías 7 é muito claro a nossa referência, no Isaías capítulo 7, versículo 14, a partir do 10 mais ou menos, mas o 14 é bem específico, vai dizer assim, que, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E qual é o sinal? O sinal de Deus para o povo de Israel, para a restauração do povo. Eles estavam sofrendo ali com a Síria, preocupados, e Deus envia uma mensagem ao rei, que no momento ali era o rei Acaz, e ele faz uma profecia, ele traz uma clareza acerca do fim. Ele vai assim, olha, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então, o que Deus está falando? Deus está dizendo, olha, vai vir, nascido de uma virgem, nascido de uma mulher, um menino, e ele se chamará Emanuel. Enquanto ele não souber discernir entre o que é certo e o que é errado, ou seja, enquanto ele for criança, ele vai comer leite e mel, ele vai comer coalhada e mel. Olha que coisa incrível. Vou falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. Mas a profecia, ela é tanto para um momento que aponta para frente, o nascimento de Jesus, mas também para um momento específico ali na história de Israel. Ele fala, mas enquanto esse menino não vem, os teus reis, os reis que vocês estão tremendo de medo, a terra que está aí afrontando vocês, ela vai ser então destruída, ela vai ser desamparada, ela vai ser desolada. Então percebam, era do conhecimento do povo de Israel, era do conhecimento de toda a história dos judeus, né? Do pessoal que tinha a lei, os profetas, a Torá, todos os manuscritos antigos. Eles tinham conhecimento que no meio da história surgiria uma mulher, surgiria uma virgem precisava conceber, uma mulher precisava aparecer, uma mulher diferenciada precisava entrar na história para poder participar do plano eterno de Deus. Isso aqui é divino, irmãos, isso aqui é incrível, porque a gente tem a ideia de olhar para a Bíblia apenas como um livro patriarcal, no sentido de que Deus só usou homens durante a história. E por mais que isso seja um pouco de verdade, Deus realmente chamou homens, levantou homens para poder liderar, para poder estar à frente do seu povo, mas a história também foi feita, a história também foi percorrida com mulheres. Então Deus não fez essa acepção, Deus não fez essa exclusão, essa ideia de que a Bíblia é um livro machista ou que a Bíblia é um livro que exclui as mulheres, não é bem verdade. Nem é verdade no Antigo Testamento, nem é verdade no Novo Testamento. Muito mais quando Jesus escancara a porta aí. Jesus vem através da mulher e ele escancara a porta, tendo discípulas, tendo profetisas, enfim. Mas não é verdade nem no Antigo Testamento, porque a gente se depara ali desde o princípio. Miriam caminhando e liderando o povo junto com Moisés. A gente vê ali Débora, uma juíza e profeta ali também do povo de Israel, liderando ali na batalha, sendo uma mulher extremamente honrada por Deus. E aqui Deus tinha mais uma vez um plano especial, um projeto especial para uma mulher, e essa mulher é a Maria, a qual nós estamos nos referindo aqui, e vamos entender como foi que ela entra na história. Mas o plano de Deus sempre envolveu homens e mulheres, e aqui mais uma vez Deus estava envolvendo uma mulher no seu papel, que eu julgo ser o mais importante, o mais precioso no que diz respeito à humanidade. Deus falou, olha, eu vou usar uma mulher, e não vou usar ela como uma guerreira, não vou usar ela como uma juíza, não vou usar ela como sei lá, em qualquer outra função ou profissão. Eu quero usar uma mulher como mãe. Eu quero usar uma mulher da forma que ela realmente nasceu para ser, nasceu para fazer algo extremamente puro, extraordinário e natural da natureza, ainda que seja redundante, de cada mulher. Então Deus decide usar uma mulher e decide usar uma mãe para poder introduzir e dar sequência no seu plano na história. Então, o que a gente precisa ter em mente antes de falar sobre Maria, porque eu estou trazendo esses pontos, essas reflexões, esse entendimento, é que a gente precisa entender que toda menina judia, né, todo judeu, toda mulher ali que tinha um pouco de conhecimento acerca da lei, acerca da história dos seus antepassados, da profecia, elas aguardavam e esperavam sobre a probabilidade de que talvez elas fossem a escolhida de Deus. Então, o que acontece? Existia uma profecia de que uma mulher virgem, ela ia em algum momento dar à luz ao Messias. Então imagina ali a expectativa das meninas desde os 12 anos em diante, porque lá em Israel, na cultura do Oriente, depois de 12 anos,
12 anos, o menino, a menina já é considerado adulto, né? Aqui na nossa cultura é depois dos 18, para eles não. Aqueles 12 anos, eles já são livres para trabalhar, casar, constituir família, viver a vida deles. Isso é incrível pensar. Então, toda menina, ela aguardava sobre a perspectiva e possibilidade de se tornar, então, a mãe do Messias, a mãe do Emanuel, a mãe daquele de quem o Senhor enviaria para a terra. Isso é fascinante pensar sobre isso, irmãos. Então, Maria, ela não era alguém que não tinha conhecimento do nada. Ela não foi surpreendida simplesmente de, tipo assim, nossa, eu fui escolhida para ser a mãe de um menino. Não, ela tinha conhecimento da profecia, da história. Ela tinha conhecimento de como se daria, né? Embora ela faça algumas perguntas ali ao anjo, mas ela sabia que essa profecia iria se cumprir. E é por isso que ela aceita tão bem ali o seu papel, o seu chamado. É o que a gente vai ler em Lucas capítulo 1. Se você tiver aí com sua Bíblia, você pode acompanhar comigo Lucas capítulo 1. Então, toda menina, o povo judeu, os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, elas já tinham essa certeza, eles já tinham esse conhecimento, eles já aguardavam o Messias, o enviado, o escolhido de Deus. E as mulheres virgens, né, as mulheres mais novas, eles tinham essa expectativa, esse desejo também. Imagine, você ser mãe, você gerar no seu ventre o Deus, o Rei da Salvação. Isso é fascinante, irmãos. Pensar que alguém poderia gerar Deus. Pensar que alguém poderia gerar um menino que ao mesmo tempo é menino, é o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus. Isso a gente não consegue separar, não consegue desassociar. Carregar no ventre a salvação da humanidade. São coisas assim, difíceis até de explicar. A gente só consegue parar e nos prostrar realmente em adoração a Deus por conseguir, na mente dele, criar algo tão incrível e tão fantástico. Então, para aquelas meninas da época, para aquelas mulheres, seria um imenso privilégio. Imagino que elas dormissem e acordassem, será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Porque é um privilégio absurdo. E a gente vai comentar um pouco sobre isso no decorrer realmente de como aconteceu a história. Então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26, vai nos trazer aí a predição do nascimento de Jesus. É um momento na história onde Maria aparece. Primeiro ela aparece aí na genealogia de Jesus Cristo, a gente vê isso aí em Mateus 1, nos outros livros também, onde Maria entra na genealogia de Jesus. Então, desde Davi, desde Abraão, vão se contando aí os homens que foram gerados e Maria está dentro. Isso é incrível. Na genealogia de Jesus, 6 mulheres são citadas, né? Raabe, enfim. Mas o foco é Maria aqui nessa noite. E aí no versículo 26 a gente vai ver então a descrição do evangelista Lucas sobre a vida de Maria. Então vamos ler e acompanhar um pouco sobre essa narrativa, sobre essa história. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se, ou seja, ficou com medo, muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Claro que ainda tem muito mais para a gente conversar sobre isso, irmãos, mas percebam algo. A gente tem essa cultura, né? Não sei se no que diz respeito a uma cultura mais evangélica, cristã, acredito que seja mais, essa parada seja mais conosco mesmo, no que diz respeito aos protestantes e tudo mais. A gente sempre tem cultos para poder falar sobre jovens, cultos sobre falar sobre renúncias, para falar sobre entrega e devoção a Deus, sobre viver uma vida realmente para Deus.
E a gente sempre utiliza exemplos como a vida de Paulo, a vida de Timóteo, um jovem exemplar, né? E outras pessoas, a gente vai lá no Antigo Testamento, fala de Davi, mas a gente tem essa dificuldade de falar sobre Maria. Existe uma raiz em nós que parece que a gente não consegue pregar e falar muito sobre isso. Ou sei se a gente tem medo, ou enfim, não temos argumento para poder conversar abertamente sobre isso. O X da questão é que Maria, ela é extremamente um exemplo extremamente profundo, claro e santo acerca de uma vida piedosa na juventude. Nós estamos falando de uma jovem que alguns historiadores vão dizer que ela realmente tinha na faixa aí dos seus 12, 13 anos, ou se a gente for pensar e dizer que ela era um pouco mais velha, sei lá, seus 17 anos, o fato é que certamente ela não tinha mais de 18, uma vez que, como eu falei anteriormente, lá no Oriente, em Israel, as mulheres são consideradas mulheres a partir dos 12, né? Os homens são considerados homens a partir de 12. Então, nós estamos falando de uma jovem, na nossa cultura, um adolescente, que decidiu carregar, recebeu, né, de Deus um chamado, mas aceitou graciosamente o chamado de Deus para carregar Jesus no seu ventre. Isso demonstra um nível de entrega absurdo, um nível de entrega e paixão por Deus de forma grandiosa, de forma assim que nós não conseguiríamos conceber nos dias de hoje. Porque se a gente fosse parar a pensar e falar não apenas sobre jovens, mas sobre a vida no evangelho cristão em geral, adultos, idosos, enfim, nós temos dificuldade de renunciar a algumas coisas. Então a gente tem dificuldade de abrir mão de relacionamentos por Cristo, a gente tem dificuldade de abrir mão, sei lá, das nossas distrações por Jesus, a gente tem dificuldade de abrir mão dos nossos pequenos gostos, a gente tem dificuldade de abrir mão de vestimentas por Jesus. O irmão Jacques pode acrescentar? E interessante também, irmão Marcos, que ela também corria um grande risco de ser apedrejada, porque ela estava concedida a José, Sim. não tinha conhecido homem nenhum, e do nada ia aparecer grávida. Então, ela poderia ser apedrejada, ser morta através de apedrejamento, o marido largar ela, enfim, né? Então, era um grande risco também para ela, e mesmo assim ela aceitou. Exatamente, é exatamente esse ponto que eu ia chegar, que você chegou Já e deu entendeu, spoiler, pegou, não, foi perfeito. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. Então, por Jesus, a gente tem dificuldade de abrir mão de pequenas coisas. Aquela mulher, aquela jovem, aquela menina, por que não dizer assim, ela estava abrindo mão da sua vida inteira. Ela sabia que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. Agora ela não apenas, e a gente precisa entrar nesse tema, né? Agora ela não apenas se tornaria mãe, e hoje a gente já tem dificuldade de encontrar mulheres que realmente têm desejo de se tornar mãe, porque ser mãe, ser pai é realmente uma faca contra o egoísmo, né? Depois que eu ouço algumas mães falarem, digo assim, olha, a última vez que eu dormi foi há 11 anos atrás, quando não tinha filho. Então você muda a sua vida nunca mais é a mesma depois que você tem um filho, depois você vira mãe, depois você vira pai, sua vida muda completamente de cabeça para baixo. Verdade. Agora você vive em função dos seus filhos, você precisa trabalhar por eles, você precisa acordar e cozinhar para eles, educar eles. Então Maria não apenas estava abrindo mão da sua juventude, da sua alegria, da sua vida comum, mas também renunciando tudo aquilo que poderia acontecer com ela posteriormente, como por exemplo perder o seu noivado, né, uma vez que a sua concepção, a sua gestação não foi gerada de forma humana, de forma natural, ela apareceria grávida porque o Espírito Santo desceria sobre ela, então ela poderia perder o seu noivado. Então perceba como é difícil para essa geração. Às vezes estão em relacionamento de jugo desigual, fala assim, não vale a pena abrir mão do jugo desigual por causa de Jesus. Maria estava tranquila no seu relacionamento, um noivado, um compromisso de aliança seríssimo, que não era um casamento, mas já era um compromisso sério, que envolvia família e tudo mais. Para eles a aliança é muito mais importante do que para a gente aqui. Eles levam muito mais a sério essa questão. Então a gente não consegue abrir mão aqui de um namorinho, de uma amizadezinha. Olha o nível que Maria estava disposta a renunciar. Então é um exemplo de renúncia, um exemplo de santidade até nisso. Sem contar que ela guardou a sua virgindade, né, até a idade que ela tivesse ali. A gente não sabe exatamente, precisamente quantos anos ela tinha, mas o fato é que ela foi pura. Ela estava aguardando para gerar Jesus. Então, se a gente fosse fazer uma pequena aplicação aqui, breve, para poder falar sobre a vida de Maria, nesses primeiros pontos, a gente poderia ver que foi uma jovem que renunciou, uma jovem que se guardou, uma jovem que estava disposta a abrir mão da sua vida, do seu egoísmo, do seu próprio eu, para poder viver Cristo, para poder gerar Jesus, né? E se a gente fosse trazer para a nossa vida, para o nosso contexto, é da mesma forma. Nós precisamos nos esforçar a fim de que Cristo seja gerado no nosso interior, a fim de que Cristo seja gerado na vida de outras pessoas.
e abrir mão das mais diversas coisas que, porventura, seja necessário renunciar, se é amizades, se é relacionamentos que não são da vontade de Deus, relacionamentos que não são da vontade de Deus. Sem se preocupar com a reputação, do que poderia acontecer, né? O que vai nos acontecer se eu abraçar, se eu mergulhar nisso. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. E esse é o resultado de quando Jesus realmente entra em nós. Nossa vida nunca mais é a mesma. Falar a verdade, todos aqueles que, principalmente os discípulos de Cristo, a partir do momento que começaram a seguir Cristo, a vida não foi a mesma. Pedro já não foi mais um pescador. Paulo já não foi mais um perseguidor, já não foi mais um saduceu. Um fariseu, aliás. Obrigado, Cristiano. Um fariseu. Querendo ou não, acabamos se tornando outra pessoa. É por isso que fala nascer de novo, né? Porque realmente se nasce de novo. As coisas velhas, como a parra, as coisas velhas já não é válido mais. Agora tudo se faz novo. É isso mesmo. É exatamente isso. Então a vida completamente muda. Imagina a vida de Maria, que ela estava carregando ali no ventre, o Salvador do mundo. E responsabilidade, né? Justamente sobre isso que eu quero falar agora. É sobre esse peso que eu gostaria que a gente pensasse sobre o nível da responsabilidade que caiu sobre Maria naquele momento. O anjo lhe disse no versículo 30, né? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Então, antes de entrar nas responsabilidades, olha para isso. Deus olhou para essa jovem, ela olhou para essa menina, e o termo aqui, achaste graça diante de Deus, é o mesmo utilizado para Noé lá no princípio. Deus achou graça diante de Noé ao ponto de salvar ele e a sua família. Irmãos, será que Deus olha para a terra e acha graça diante de nós? Sabe? Graça ao nível de salvar a minha família, de me salvar, de pedir para construir uma estrutura que suporte o tempo do fim. Será que Deus acha graça na sua vida, jovem, adolescente, criança, ao ponto de vai dar assim, não, ali tem alguém que não é perfeito, que é pecador, mas que eu quero enviar o meu filho através desse alguém. Imagina se colocando no lugar de Maria, será que Deus olharia para nós hoje e falaria assim, encontrei graça nessa jovem? É difícil. Nossa, é horrível. Somente hoje em dia. Só para você entender o nível que Maria vivia, de devoção, de pureza, de santidade. Deus olhou para ela e falou assim, é ela, eu tenho certeza que é ela. E a expressão do anjo continua, né? Achaste graça diante de Deus, esse conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Ele lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria estava carregando ninguém nada menos de quem de fato o governador da terra, o grande Salvador, o grande Messias esperado, profetizado por todos os seus profetas. Maria tinha conhecimento, creio eu, de todas as profecias. O anjo fala com ela em uma linguagem como se ela já soubesse do que ele estava se referindo. O anjo não foi explicar, o que é que está acontecendo aqui? Deus nos viu aqui porque ele precisa salvar a terra? Não. Ela falou, quem vai gerar é o Messias, é o Jesus, é o enviado, é aquele que é o filho de Davi, aquele que vai ser o rei sobre Israel, aquele que vai governar, que vai salvar o seu povo. Pense sobre isso, irmãos. A responsabilidade que é carregar Jesus. A gente não tem esse peso, né? Na nossa vida a gente deveria se preocupar um pouco com isso porque nós somos representantes de Cristo na Terra. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente fala, revela ou não Jesus. Revela ou não Jesus. Mas no caso de Maria, ela não tinha escolha. Ela precisava, a partir de agora, desenvolver uma alimentação que salvasse Jesus. Ela precisava desenvolver um estilo de vida que salvasse Jesus. Imagine perder a gestação de Jesus. Claro que não seria possível. A palavra diz que o Espírito cairia sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Mas agora ela tinha toda uma rotina diferente, ela não se tornou uma super mulher depois disso. Agora ela precisava se alimentar, precisava fazer suas necessidades, precisava ainda comer, se alimentar direito, não fazer esforço, como qualquer grávida. Você imagina Maria enjoando da gravidez de Jesus. Você tendo um super vômito, o vômito do Filho de Deus. Isso é um vômito ungido. Não é o vômito ungido. Se fosse hoje em dia, os irmãos iam catar lá. Não é, rapaz. Isso já tá vendendo. Mas naquela época era exatamente isso. E depois do nascimento de Jesus, olha a responsabilidade de Maria em criar essa criança. Então, para hoje a gente cria filhos, eles carregam propósitos poderosos, a gente precisa se preocupar com a educação, propósito, futuro, destino. E a gente está ali com todo zelo, com todo temor. E como é que se cria o Filho de Deus? Né? Como é que ensina o Filho de Deus a falar? Ela está diante ali de um bebê que não é um simples homem, não é um bebê comum. Imagina
Maria ali limpando o bumbum de Jesus. A gente não pensa sobre isso, mas foi tudo que aconteceu. O texto de Isaías diz que ele ia comer leite e mel até que tivesse a idade de discernir o que é certo e o que é errado. Ou seja, houve uma fase na vida de Jesus que ele não sabia o que era certo e errado, ele não sabia o que era esquerda e direita, ele era simplesmente um bebê. E Maria precisava carregar ele nos braços, Maria precisava ensinar. Então a vida dela foi totalmente, completamente voltada para esse menino, completamente voltada para ensinar, para instruir esse homem, a fim de que ele realmente alcançasse o plano de Deus, o lugar onde ele alcançou, a pessoa que ele se tornou. Então, a história de Maria, o seu testemunho, o seu estilo de vida vai muito além do que apenas ter gerado Jesus. Ela não foi apenas alguém que foi uma... Hoje as pessoas falam, uma genitora, não sei se a palavra certa seria essa. Ela não apenas gerou, ela não apenas deu a luz a Jesus, ela foi quem ensinou Jesus, ela foi quem criou, quem alimentou Jesus, né? A vida dela precisava ser santa, precisava ser pura, a fim de que Jesus também crescesse em graça e conhecimento diante de Deus. Então ela precisava ser uma mulher de oração para que ensinasse Jesus a orar, e assim justamente com José e tudo mais. Teria que ter um ambiente propício, né? Fazer desse ambiente um lar, né? De exemplos, de ensino, de tudo, né? Perfeitamente. Então o anjo vira para Maria e fala, olha, tu és favorecida, tu és aquela que foi escolhida. Lembra da linguagem que eu falei? É justamente isso. Era como se entre várias mulheres, Deus olhou para ela e falou, é você que eu estou escolhendo. E ela entende essa linguagem. É tanto que no final, no versículo número 38, depois que o anjo fala que isso não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas, ela fala, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E é esse lugar, irmãos, é essa fala que nós precisamos chegar, e nesse nível de submissão e devoção a Deus, que a gente se coloca diante do Filho de Deus, diante do Altíssimo, diante da palavra, e fala assim, aqui está a tua serva, aqui está o teu servo, que o Senhor cumpra em mim exatamente tudo que o Senhor quiser cumprir. É um nível de evangelho, um nível de vida cristã que nós não estamos dispostos a viver. A gente quer continuar vivendo a nossa vida de qualquer jeito e, tipo assim, algumas coisas eu não estou disposto a passar por Deus. Mas quando a gente olha para a vida de Maria, e a gente olha para a vida dos profetas, a vida dos discípulos também, mas a vida dos profetas, a gente vai ver que eles passaram e vivenciaram coisas absurdas, coisas loucas. Então, por exemplo, Oséias teve que casar com uma prostituta. Imagine um homem santo, um homem virgem, um homem reservado, um homem judeu ali, todo ortodoxo. Deus vira para ele e fala, olha, casa com prostituta porque tem uma mensagem para passar ao povo de Israel. Aí você fica, não, eu acho que Deus desviou. Deus tinha um propósito no meio daquilo. E ele falou, cumpra-se a tua vontade na vida do teu servo. Isaías teve que caminhar aí por algum tempo mostrando as suas nádegas de fora. E ele fez o quê? Cumpra a vontade na vida do seu servo. Ezequiel teve que fazer uma comida ali e cozinhar nas fezes. Ele falou, cumpra a vontade na vida do teu servo. Então nós precisamos voltar a esse lugar onde Deus ele tem domínio e poder sobre as nossas vidas, a fim de fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do nível que Ele quiser. A nossa devoção, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado apenas no meu achismo, apenas na minha caixinha, ou na minha limitação. Até aqui Deus pode fazer, até aqui parece que não dá. Então Maria ela estava entendendo esse nível, o nível de devoção e entrega de Maria era tanto, e quando ela ouviu aquilo, que era uma responsabilidade imensa, que Deus tinha escolhido ela para algo assim sobrenatural, ela viu o preço a se pagar, o que poderia acontecer, pergunta como vai acontecer, né? Ele disse, olha, o Espírito vai te envolver e vai dar tudo certo. Ela, então, aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, ou seja, o que o Senhor mandar, a gente vai seguir. E a gente... Sim. Desculpa. Não. É interessante que hoje, irmão Marcos, nós, principalmente os evangélicos, Senhor, eis-me aqui, não, Senhor, que faça a tua vontade. Mas a questão é que a gente não queremos entender qual é a vontade de Deus. Nós falamos, Senhor, faça a tua vontade. Aí quando ele começa a fazer, reclamamos. Porque eu tô se posicionar, né? Porque eu estou passando por isso. É como você falou, Maria e os outros profetas tiveram uma situação drástica, vamos dizer assim, em alguns momentos, para se fazer a vontade de Deus. Aí hoje nós falamos, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. Aí cria uma situação, a gente começa a perguntar, oh Deus, por que isso? Mas a gente pediu para fazer a vontade dele. A questão é que hoje, a nossa falta de busca no Senhor, a nossa falta de mergulhar nas Escrituras, nos deixa incapacitados de entender a mensagem de Deus quando ela vem na nossa vida. Através de situações, através de uma luta, através de
E qualquer coisa, a gente acaba não entendendo, não percebendo a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente está acostumado simplesmente de só querer coisas boas. Que Deus só quer que traga somente bênçãos. Maria, como você mesmo falou, eis-me aqui, mas ela já estava imaginando o que ela iria passar. A vida dela ia mudar. Ela poderia ser apedrejada, como eu já falei anteriormente, poderia ser apedrejada. Poderia, o marido José poderia largar ela. A família poderia esculachar, jogar ela no meio da rua e ela possivelmente passou por isso. Mas o que ela fez? Mas o que ela fez? Eis-me aqui. Sabe se hoje nós fazemos isso? Senhor, eis-me aqui? Complicado. A gente só falamos isso quando as coisas é boas. Ah, o irmão Jacques, você vai pregar hoje. Eis-me aqui, Deus. Irmão Jacques, só tem você vai, vamos dizer assim, um evento gigantesco ali, você vai lá, eis-me aqui. Agora, irmão Jacques, é o seguinte, vai ter que ir lá no deserto, vai ter que padecer, não tem comida. Será que eu vou falar eis-me aqui? E daí, você trouxe um ponto extremamente importante nesse sentido, porque, irmãos, aquilo que Deus está comissionando Maria a fazer não traz, a princípio, a primeira ideia aqui, nenhum glamour, nenhuma glória e nenhum benefício para a vida dela. A princípio aqui, o que Deus está chamando Maria é para ter dores de parto, para poder assumir uma responsabilidade, porque ter filho é algo lindo, mas não é nada romântico, né? Então a mulher passa por dores, enjoos, náuseas, dificuldade, tem que carregar um peso a mais no seu corpo, se alimentar, caminhar de forma diferente, essas coisas eu já falei. Mas perceba o que Deus está chamando Maria para ser mãe. Então, naquela época não tinha internet, não tinha fama, não tinha nada que pudesse trazer ali uma fama direta para ela. Mas Deus não está prometendo lugares altos para Maria. Deus não está prometendo lugares de fama. Ele está chamando Maria para uma posição, para um lugar, para cumprir um propósito que hoje, infelizmente, é algo totalmente desprezado na sociedade. Ele está chamando Maria para trás das malhadas. Ele está dizendo assim, Maria, eu tenho um propósito na tua vida, é ser mãe, é gerar um menino que é o próprio Deus, mas é um trabalho que não tem reconhecimento, você não tem remuneração por isso, as pessoas não te aplaudem por isso, entende? Verdade. E muitas pessoas hoje em dia querem esse lugar de fama, de apresentação, de aplauso, mas e se hoje Deus fala assim, olha, eu estou te chamando apenas para ser pai? Você diz, não, Deus, mas eu tenho eu gosto de ser o pregador, eu estou te chamando apenas para ser pai. Não, eu estou te chamando apenas para poder cuidar de um rebanhozinho aqui na roça, aqui na zona rural. Então, nós não queremos os lugares baixos, nós não queremos as atividades que parecem ser insignificantes, parecem ser simples, só que sem honra, né? Sem prestígio, sem reconhecimento. Só que Maria estava gerando um filho de Deus, aquele que é libertar, ainda falando do Senhor, dos senhores, do Rei dos Reis. Né? Então, assim, as nossas atividades que parecem significantes, talvez ser pai, talvez os filhos de vocês, os meus filhos, os filhos das pessoas que estão nos ouvindo, talvez você não tenha um lugar no púlpito, talvez você não se torne uma pessoa mais famosa de Miguel Comum, da região de onde você mora, mas talvez o seu filho vai ser alguém extremamente usado por Deus para libertar alguém. Talvez você é um pai, a mãe de um Moisés, talvez você é um pai, uma mãe de um Pedro. Então, assim, as nossas atividades que parecem ser insignificantes, só Deus sabe o que realmente significa lá no futuro. Então, que nós não venhamos desprezar as coisas ordinárias, as coisas pequenas, sabe? Gerar, ensinar. Às vezes é custoso sentar e brincar com a criança, né? Gastar tempo ali montando um blocozinho, um desenho, incentivar, ensinar a falar, mas a gente não sabe quem é essa criança no futuro, né? Os pais, alguns têm revelação, discernimento do que Deus já falou que eles seriam, mas o fato é que nós não sabemos quem é. Então eu dou aula no Instituto Água Viva, de quinta a sexta, e aula no Oasis também, de filosofia, e ali eu estou diante de várias crianças, jovens, adolescentes, e a gente não pode tratar ninguém de forma diferente, a profissão, claro, que não nos permite isso, mas como humano e como cristão, eu preciso olhar para aquelas crianças e dar o meu melhor ali, ajudar eles, desde as coisas mais simples até as maiores, porque eu não sei quem elas vão se tornar. Então, talvez diante de mim está o futuro presidente do Brasil, né? Talvez diante de mim está, sei lá, um grande avivalista, alguém que vai se casar com os meus futuros filhos, eu não sei, nós não sabemos do futuro. Então, as atividades mais simples, sem reconhecimento, era para esse lugar que Deus estava chamando Maria, para poder se colocar como serva do Senhor, para poder fazer algo que as pessoas talvez não valorizassem, algo que a gente hoje não valorizaria. Né? Então, se Deus, Maria falou assim, olha, o Senhor pode contar comigo para gerar um filho, mas hoje muitos cristãos não querem gerar um filho. O Senhor pode contar comigo só para os lugares altos. Né? A gente pensa que
cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, a promessa de Deus é sempre algo grande, é sempre algo grandioso, algo majestoso. Não, às vezes a vontade de Deus na sua vida é apenas ser um marido excelente, uma esposa excelente, e isso vai trazer inúmeras honras para você na era vindoura, e talvez vai desencadear um processo aí poderoso. É o que a gente vê aqui na vida de Isabel. Então Maria é um exemplo. Isabel entra na história aqui rapidinho, porque Maria e Isabel são primas, né? Maria recebe a notícia que ficaria grávida, e Isabel já estava grávida de João Batista, já tinha 6 meses. E eu vou ler aqui o episódio que narra o encontro delas. Mas quem foi Isabel? Isabel foi uma mulher, já era uma senhora de idade, viveu uma vida estéril, uma vida piedosa diante de Deus, ali no templo, com seu marido. Muito sofrimento, né? Porque uma mulher estéril é muito humilhada, é muito desprezada. Exatamente. Zacarias ali no templo, junto com Isabel, vivendo uma vida, ninguém talvez dava nada por aquela senhora de idade, seus 80 anos ali mais ou menos. E no fim Deus chamou Isabel para algo grandioso, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, a missão de ser mãe. Mãe de quem? De ninguém, nada mais, nada menos que João Batista. O homem que o próprio Jesus falou que nascido de mulher ele é o maior, não existe ninguém maior que ele. O louvor até falou sobre isso, né? Prepara o caminho. Aquele que preparou o caminho para que Cristo venha, exatamente. Então assim, para Isabel foi algo grandioso, ela sonhava ter um filho, mas para a gente hoje talvez não fosse nada. Mas talvez você não vai gerar mais Jesus, isso é óbvio, porque ele já veio ao mundo e agora ele só vem, né? Ele só vem com poder e glória. Mas talvez você está gerando um João Batista, alguém que vai preparar o caminho, alguém que vai tocar vidas, inúmeras pessoas, alguém que vai salvar, resgatar. Então, irmãos, as atividades que parecem insignificantes, na maioria das vezes, Deus também trabalha no ordinário. E aqui fica um chamado todo especial para mulheres, né? Mulheres que já têm, ou desejam, ou não querem, mas aqui eu falo, há uma graça, há um favor, há um chamado divino por Deus a fim de que vocês gerem filhos. Isso não é insignificante, isso não é um trabalho árduo, por mais seja difícil, não é um trabalho impossível, é o desejo do coração de Deus. A palavra diz que nós somos comissionados a isso, a multiplicar, a encher a terra, porque é através de filhos nós podemos remir essa história. E como você estava falando em relação a coisas simples, se a gente perceber, irmão Marcos, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas as maiores maravilhas de Deus foi diante de coisas simples. Pequenas coisas foi as maravilhas que Deus fez. Um pequeno exemplo. Moisés, para abrir o mar vermelho, foi um simples ato que Deus falou. Toca na água. Um simples ato. Toca na água com a cajado. Quando ele tocou, o mar se abriu. Bate na rocha primeiro. Um simples bater na rocha fez a água jorrar. Então, se você perceber, os simples coisinhas simples, Deus fez algo maravilhoso. E você falando sobre a questão de Maria, é engraçado que antes mesmo de Cristo nascer, Maria já começou a ser perseguida, né? Já começou a missão da mãe, proteger o filho. E ela precisa se deslocar, né? Ela precisa sair do lugar onde ela está, e ela precisa ir para o Egito, e a Bíblia diz que ela vai ali com o seu marido José, né? O seu noivo até então. O fato é que eles tinham uma aliança, ele monta num jumento, imagina uma mulher grávida caminhando num jumento mais de 140 quilômetros para um outro lugar. E o mais interessante é que Maria ela poderia usurpar da posição dela de estar carregando o Filho de Deus no ventre e fazer algumas exigências a Deus, falar assim, Deus, olha, eu quero alguns soldados para me proteger, eu quero aqui algumas ajudas, algum dinheiro, algum recurso, porque o Senhor está querendo que eu tenha um propósito, aquela ideia de que porque Deus me deu um plano, me deu um propósito, agora Ele tem a obrigação de me fazer rico e próspero. Prover, então, né? A gente pensa sobre essa possibilidade. No caso de Maria, não. Ele encontra o jumentinho, bota a sua esposa em cima, vai ali empurrando até o Egito, né? Caminham, 5 dias de caminhada. E, no fim das contas, Jesus nasce no meio de um celeiro ali, uma estibaria, né? Todo mundo junto, os animais ali presenciando o momento. O Filho de Deus não teve onde nascer, né? Não teve ajuda médica, teve ali que sofrer sozinha, teve que nascer ali no meio dos bichos mesmo, deitar ali na manjedoura que era feita para animais. Então perceba, Maria não exige nada disso de Deus. Ela diz assim, olha, já que o Senhor quer fazer, então é desse jeito. Ela não, faça a sua vontade conforme o seu desejo, conforme realmente a sua palavra. Então Jesus nasce ali sem condições, e a gente pensa que tem que ser de como a gente idealizou.
mas na verdade Deus tinha idealizado de uma outra forma. E você não vê em momento algum Maria reclamando, você não vê em momento algum Maria murmurando, dizendo que está difícil, que não vai conseguir. Não, ela só apenas se submete e diz, olha, seja feita a vontade de Deus. Então eu quero dar sequência aqui na leitura do texto, no Lucas 1 ainda, versículo 39, que narra o encontro entre ela e Isabel, a sua prima, né? Diz assim, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, ou seja, a mulher grávida agora saiu correndo para ir para as montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então esse é um episódio extraordinário, irmãos. Maria vai visitar a sua prima Isabel, que está gerando João Batista, que já tem 6 meses. E o texto diz que quando Maria chega na porta, ele fala, Isabel, cheguei. Isso faz os ouvidos de Isabel brilharem, né? Ela fica radiante com aquela saudação. E João Batista, que está no seu ventre, reconhece Cristo que está no ventre agora de Maria, e ele estremece por dentro. Então João está saudando o fruto que está no ventre de Maria. Ou seja, Isabel e o seu ventre, né, o seu filho ali, João Batista, eles reconhecem que ela estava carregando agora o Senhor, estava carregando o Messias, o enviado da parte de Deus. Mas isso é extraordinário, irmãos, porque quando Maria engravida, Isabel já está com 6 meses de gestação, ela já está caminhando à frente, além de já ser uma mulher mais velha. E o texto diz que Maria fica ali com Isabel durante 3 meses, ou seja, é tão natural a vida de Maria, ela é tão comum, ela é tão assim, ordinária, é tão simples, que a gente às vezes talvez coloca de uma forma superestima, né, como se fosse algo assim sobrenatural, mas ela simplesmente, uma jovem, vai para casa de uma senhora, né, ali seus 80 anos, creio eu, talvez esteja errado na data, mas eu penso que é nessa idade, depois a gente pode confirmar e conferir. E aí ela vai para a casa de uma senhora que agora já tem 6 meses de gestação, ou seja, já tem experiência com isso, já sabe não apenas o que é viver, mas também sabe agora o que é gerar. E ela fica ali 3 meses com Isabel, fazendo o quê? Aprendendo a ser mãe, aprendendo esse período de gestação. Isabel já tinha 6, ela agora estava com 0, quando ela sai dali, sai com 3 meses. Maria sai com 3 meses e João Batista já está ali na época do seu nascimento. Então Maria vai ali aprender com Isabel a ser mãe, a ser esposa, a ser uma dona de casa, a criar filhos, né? A como honrar o marido, como Isabel honrou ali a sua vida toda. Então isso é extraordinário. As coisas mais poderosas que Deus realizou, como o irmão Jacques trouxe muito bem, foram coisas simples. A mulher que agora carregava no ventre o Filho de Deus foi aprender a ser mãe, foi aprender a viver sua gestação, foi ver ali nos seus 3 primeiros meses o que é isso, como é que funciona, né? O que é que eu vou sentir, quais cuidados eu devo ter. Isso é muito comum, né? Quando uma mulher engravida, ela sai procurando ajuda, conselhos, e isso para Deus é grandioso. E por fim, irmãos, para que a gente possa finalizar, não finalizando, mas a última parte que eu quero trazer para vocês, é um cântico descrito no livro de Lucas, ainda no capítulo 1, um cântico de Maria. E aqui eu volto mais uma vez a falar sobre o quanto a gente tem essa dificuldade de falar de Maria, ao ponto de que a maioria dos cristãos talvez nem saiba que ela tem uma música. Maria, ela não apenas tem uma música, ela não apenas cantou, ela não apenas exaltou a Deus, mas essa música também está escrita no livro de Lucas. Então, não era só Davi que escrevia cânticos, não era só os cânticos de Davi que estão registrados na Bíblia. Tem um cântico de Maria registrado na Bíblia. Irmão, isso é precioso, isso aqui é ouro. São as palavras da mulher que carregou Jesus no ventre, que criou Jesus, uma canção, um cântico de Maria, um novo cântico entoado ali por aquela mulher. E diz assim, a partir do versículo 46 até o 56, que finaliza a estadia de Maria na casa de Isabel. 46 diz assim, então disse Maria... Percebam que então depois que ela recebe a saudação de Isabel, bendita és tu entre as mulheres, e a saudação de Isabel, irmãos, nós precisamos entender realmente como algo bendito. Isabel está dizendo assim, olha, entre todas as mulheres,
que desejavam viver isso, ter essa realidade, carregar, ser virgem, carregar o Filho de Deus, tu foi agraciada. Ela fala assim, bendita és tu, ou seja, tu foi a escolhida, dentre todas as mulheres, tu foi a bendita. Imagine quantas mulheres tinha no mundo, quantas mulheres em Israel, Deus escolhe Maria, uma única mulher. É o que Isabel está afirmando, bem-aventurada és tu. E no final ela termina dizendo assim, olha, bem-aventurada a que creu, ou seja, Maria creu que isso realmente poderia acontecer. Porque talvez se ela não cresce, se ela não acreditasse, não tinha como Deus utilizar uma pessoa que não acredita na promessa, na profecia do Senhor. Talvez ela não teria sido a escolhida. E Isabel fala, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E depois de ouvir essa saudação, Maria então tem uma resposta. Qual a resposta de Maria? Doxologia, adoração. Então, versículo 46 diz, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, isso é uma canção grandiosa de adoração a Deus. Mas o que fica mais claro, irmãos, na canção de Maria, no cântico, nessa adoração que ela faz, é que ela realmente conhecia as profecias. É que ela realmente tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. Ela cita Abraão, ela cita que Deus está lembrando das misericórdias. Ela está dizendo assim, olha, Deus, enfim, realmente vai cumprir, como prometer aos nossos pais. Quem foram os pais? Abraão, Isaac, Jacó, Davi, aqueles que vieram. Então, Maria, ela era, de fato, alguém que já expressava um testemunho, tinha conhecimento das Escrituras, tinha realmente conhecimento da promessa vindoura. Ela era justamente alguém perfeita para poder receber o Filho de Deus. E o versículo 56 diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e então voltou para casa. Então voltou para encontrar-se com José, que aí começa a narrar o histórico de que eles saem para o Egito e depois retornam, aí Jesus nasce, enfim, esses períodos na história. Então, irmãos, de uma vez por todas, nós possamos olhar para a Escritura como um livro completo, total. Não existe nada nem ninguém na Escritura, nos livros sagrados, nenhum livro também, que a gente não possa ler, aprender, que a gente não possa tirar testemunhos, tirar proveitos, inclusive dos personagens ruins. A gente usa os personagens ruins como exemplo do que não fazer, de como não viver. Verdade. Então a gente precisa olhar para todos os personagens, se eles estão aqui na Bíblia, todas as pessoas que viveram, o seu testemunho, a sua devoção, a sua renúncia, e a gente precisa aprender com eles. E Maria é uma dessas pessoas, não é simplesmente qualquer pessoa, né? É a mulher que Deus escolheu para poder ser a mãe, a mulher que é gerar o seu filho, que é carregar, que é instruir, que é ensinar ele. Então a gente também precisa aprender com a vida de Maria. Jovens que me ouvem, principalmente meninas, mulheres, aprendam com testemunho, com comportamento, com o estilo de vida de Maria, como ela fez desde antes de receber a notícia, depois que recebeu, depois da sua vida, a forma que ela se entrega aos pés de Jesus. A gente precisa aprender com o nível de entrega de Maria ao ponto de renunciar ao seu próprio eu, ao ponto de estar realmente disposta a sofrer, a ser perseguida, a ser blasfemada, a sua reputação. Que reputação? O que era reputação para Maria? Ela não estava preocupada com isso, ela só estava desejosa de realmente se cumprir na sua vida a vontade de Deus. Isso é apenas um pouco, irmãos, do tanto que nós poderíamos falar acerca dessa mulher, fazendo traços desde as profecias antigas até o Novo Testamento, a forma como se cumpre, a forma como Maria é perfeitamente a mulher escolhida por Deus, a sua humildade, a fim de que o Filho de Deus fosse de fato um servo humilde, alguém sem condições, que precisava realmente saber o que é padecer, saber o que é viver, sentir ali também as dificuldades dos necessitados. E existe muito mais descrito na Bíblia sobre os outros filhos de Maria que viriam posteriormente, sobre o
a vida traçada de Maria com Jesus, mesmo depois de adulto, o episódio que Maria perde Jesus, depois encontra Jesus, são muitas coisas, os evangelhos são riquíssimos e nós temos muito que se aprender, não apenas nessas partes que eu citei sobre Maria, mas muito mais. Maria está presente desde antes de Jesus nascer e até depois de Jesus morrer. Ela está diante da cruz, diante ali do seu filho morrendo. São muitas coisas que nós podemos aprender com essa mulher extraordinária, que foi de fato a escolhida dentre tantas outras. É isso que significa bendita és tu entre as mulheres. E nós não podemos de modo nenhum negligenciar, afastar ou tornar-se nosso coração duro para essa grande realidade acerca dessa grande mulher de Deus. E interessante, irmão Marcos, que ela não é só por ser mulher, ela não é só um exemplo para a mulher, né? Ela também é um exemplo para homem também. Um exemplo de quê? De como você mesmo citou aí, de como se entregar a Deus, de como renunciar às suas vontades, de como não temer o que poderão falar de nós, né? O não temer de ser perseguido, dos olhares que terão a sociedade. Então, era um exemplo para a humanidade. Sim, isso é no geral. E, na verdade, ele é um exemplo de mãe, não apenas para as mães, mas é também um exemplo de mãe para homem também. Entendo o que eu vou falar. O apóstolo Paulo escrevendo, né, nas suas cartas, ele fala assim: aos meus filhos, a quem outra vez eu sinto dores de parto, a fim de que Cristo seja gerado em vós. Então, percebam, isso é maravilhoso, irmãos. O que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava falando que ele sentia no seu corpo, no seu espírito, dores, contrações como de parto. Ele gemia no seu corpo, no seu íntimo, a fim de que Cristo fosse gerado na vida de outros irmãos. Isso é intercessão, isso é paga. Né? O apóstolo Paulo está intercedendo de forma tão profunda ao ponto de sentir dor para que Cristo seja gerado. Ele está usando o termo, ele está fazendo uma análise com a gestação. Então nós não apenas podemos, mas devemos aprender com Maria como gerar Jesus, né? Como carregar Jesus no nosso interior. Qual foi o estilo de vida de Maria, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, a fim de que Jesus gerado em nós, no nosso ventre, no nosso corpo, no nosso coração, a gente também saiba, como o apóstolo Paulo, interceder ao ponto de sentir dores de partos, até que Cristo nasça, até que Cristo seja gerado no coração de outras pessoas. Então Maria é um exemplo do que realmente aconteceu na história, de forma real e literal, mas ela também é um tipo de pessoa que nós devemos nos tornar, a fim de que Cristo seja gerado no nosso coração, que o menino Cristo, que o menino Deus seja gerado dentro de nós, e nós possamos então gemer, sentir essas dores, receber do Espírito, porque é o Espírito quem gerou em Maria, é o Espírito quem gera Cristo em nós, a fim de que o Cristo seja gerado em outros, como o apóstolo Paulo muito bem citou e referenciou dessa forma. E ela, como você falou mais cedo, que ela tinha que ensinar o menino Jesus e tudo mais, e quando você citou aí o momento dela perder o Cristo, onde ele estava? Ele estava no templo, ou seja, se ele estava lá, então ela já vinha ensinando a ele, levava ele até lá para ter aqueles estudos, porque se uma criança se perde, ela só pode ir para um local que ela já conhece. Perfeito. Se Cristo foi para o templo, é porque ele já tinha esse costume de ir junto com Maria e José a ir lá. Ele não ia do nada ir para lá, sendo que nunca foi lá, né? Uhum. Então, e é interessante citar isso, porque talvez a gente tenha a ideia de que Jesus, por ser o Filho de Deus, ele já nasceu sabendo tudo sobre as leis. E não, ele realmente aprendeu. Sim. E se ele aprendeu, quem ensinou? Né? Quem ensinou as leis, quem ensinou as escrituras? Então, o homem de Deus que Jesus se tornou, que ele é, que ele foi, se dá exatamente aos pais de Deus que Jesus teve, José e Maria. Então, foram eles que ensinaram a Torá. Foram eles que ensinaram as leis, os princípios morais, até que Jesus tivesse, então, ali discernimento do que é certo e errado, e agora ele mesmo fosse estudar, agora ele mesmo fosse entender, reconhecer a sua identidade como filho de Deus e assim fosse cumprir cabalmente o seu ministério. Mas Maria, ela é totalmente responsável pelo que Cristo se tornou. Afinal, ela era mãe, assim como José também é totalmente responsável também. Então, outro ensinamento que ela nos traz. Será que nós estamos guiando nossos filhos para o conhecimento da Bíblia? Nós, como pais cristãos, não falo isso não só para mim,
para o irmão Cristiano aqui do lado, para vocês que nos ouvem. Estamos ensinando nossos filhos o caminho que se deve andar? Estamos ensinando nossos filhos quem é Cristo? Quem foi Cristo? Como Cristo pode ser gerado em nós, como o irmão Marcos falou aqui, que ele é necessário ele ser gerado em nós, não como uma gestação, como Maria, mas ser gerado no nosso interior, no nosso íntimo, em nossa vida. Então, até isso, Maria passa para nós o ensinamento. Ela ensinou Cristo desde os pequenos, levando ali ao templo. E nós? Qual o tipo de ensinamento? Estamos levando nossos filhos ao templo, à igreja, à escola dominical, que é importante, principalmente na questão na idade de criança, né? É importantíssimo, porque é ali que vai ser criado uma base de conhecimento bíblico, cristão, sobre Cristo e tudo mais. Então, é mais um dos ensinamentos de Maria sobre nossas vidas, né? Sim. Isso aí. O irmão Cristiano tem algo a falar? Não, pra mim tá ótimo. Tá excelente. Só tá ouvindo, né, mano? Só tá assistindo aqui. Eu tava vendo aqui. Mas é interessante porque quando eu veio no meu coração esse tema, irmão Marcos, a primeira coisa que me veio em minha mente é justamente como você falou, que tem esse tabu, vamos dizer assim, no meio cristão, de falar sobre Maria. Algo que não deveria. Porque tudo que está na Bíblia é para ser falado, é para ser ensinado, é para ser passado para frente. Porque isso Cristo nos fala. Se não era para ser passado para frente, não estaria aí. Porque o próprio Deus fala que, eu não vou lembrar o versículo, mas resumidamente, praticamente, não com essa fala que eu vou falar, mas Deus fala assim, ó, o que não era para vocês saber, não está escrito. O que está escrito é exatamente o que vocês precisam saber. Não foi revelado. Não foi revelado, aqui me fugiu a passagem. Né? Mas, ou seja, se Maria está aí é para falar sobre ela. A importância dela, sobre mãe, sobre mulher, sobre esposa. Por exemplo. Como exemplo. Então, como exemplo de mulher, né? Como exemplo de mãe, como exemplo de esposa. E de cristã também. E de cristã, com certeza, de cristã. Aí, como o irmão Márcio mesmo falou, até após era Cristo nascer, em vários momentos você vê ela como exemplo de cristã. Não só como mãe, mas como de cristã mesmo. Né? Em respeito à palavra de Deus e tudo mais. O irmão já finalizou, já foi? Pra mim tá tranquilo daqui. Se tiver as perguntas e comentários, a gente vai É porque assim, Maria é tão exemplo, que se a gente for pegar até no caminho mesmo dos feitos dela, por exemplo, na crucificação de Jesus, só ela e Maria Madalena e João estavam ali, sendo testemunha ocular, sofrendo tudo que tinha para sofrer e não abandonaram Jesus. Também quando os apóstolos foram orar, né, por Pedro, né, que tinha sido preso, ela também estava lá orando junto com a igreja ali, né, se dedicando, aí crendo em Jesus, em tudo que ele falou. Então, dessa forma também, como cristã, como seguidora de Cristo, ela também é um dos maiores exemplos que tem, porque a gente não vai ver, e nem viu, e nem vai ver, se a gente pesquisar mais a fundo, nenhuma parte negativa, nenhuma parte que a gente pode dizer, ó, isso aqui ela não negou, ela não teve. Errou, né? Errou, qualquer coisa desse tipo, não teve. Pelo contrário, só teve bons exemplos. Inclusive que quando, né, foi descoberto, né, que tinha que esse rei tinha nascido, né, aí que os reis magos, né, foram perguntar lá e ele mandou, e os meninos não voltou. Quando ele percebeu que eles não tinham voltado, ele mandou perseguir, matou muitas crianças, inclusive Maria teve que fugir, né? E mesmo assim você não vê Maria murmurando, Maria se queixando, Maria, poxa, minha vida podia estar pacata, podia ser uma vida mais diferente, mais ali, né? Conforme as minhas irmãs, a tradição da minha família, não, agora estou tendo que passar por tudo isso. Ela não se queixou de nada, ela recebeu tudo de bom grado. Então, esse é um motivo que a gente também pode se inspirar nela, de todas as vezes que a gente encontrar alguma coisa assim, alguma objeção na vida, alguma coisa que esteja, né, não dando certo ali, por a gente proclamar o evangelho, por a gente declarar a nossa fé, muitas vezes pode vir coisas negativas que venham nos entristecer, nós não pararmos para dizer, ô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ô Senhor,
tá pesado demais. Ô Senhor, não dá. Não, pelo contrário, vamos encarar, vamos viver tudo que temos para viver, porque o nosso propósito não é mais nesse mundo. Nós não estamos aqui mais para querer alguma coisa daqui. A gente já sabe qual é o nosso destino. Então a gente temos que aproveitar o momento que nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, fazer aquilo que Jesus deixou para que nós fazer e fazer isso de todo o coração, assim como fez os profetas, fez os apóstolos e Maria também. E interessante também é que, se a gente for analisar, irmão Marcos, ela foi uma discípula de Cristo, porque ela acompanhou Cristo em vários momentos. Até no primeiro milagre de Cristo ela estava lá, que foi transformar a água em vinho. Quando... Quem chamou, né? Hã? Jesus. Exato, Jesus Acabou o vinho. Ela falou, ele falou, até falando, mas tu queres comigo, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora, ou seja, de fazer o milagre. Só o que é que ela fala para os, vamos dizer assim, os garçons, fazer, não era garçom, mas vamos usar esse termo. O diácono. Fazer tudo que ele mandar. Então, em vários outros momentos, se a gente for perceber, ela estava presente. Então, ela foi uma discípula de Cristo. Obedeça a ele. Ela obedeceu a ele. Não? Tem outro momento que Cristo está lá pregando, falando, e ela está lá fora. E os discípulos dizem, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele usa aquele termo, onde está minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos. Então, assim, ela sempre estava presente. Se eu não estiver enganado, eu posso estar confundindo, porque são E não tem duas nenhum Maria, relato, né, que ela se ofendeu com isso, pelo contrário. Não, pelo contrário, ela se alegrava nessa questão. Mas quando Cristo, ele ressuscitou, foi para ela, não... Foi para ela, se eu não estiver enganado? Não, Maria Madalena. Maria Madalena tinha duas, né? Não, foram as 3 Maria, mais uma só que... Tinha duas. Cristo apareceu para 2 mulheres, não é isso? Primeiramente, se eu não estiver Não, enganado. eu lembro de uma. Tinham 2 lá na hora do Isso. que foram buscar Exato, sepulcro, essa exato. coisa, Não foram duas? E uma ficou Acho que era. chorando lá Exatamente, e exato. ele se apresentou para ela. Mas, se eu não estiver enganado, ela era uma das duas, não era? Ou não? Não. Não? Então estou enganado. Mas o importante é que ela sempre Maria estava Madalena, presente. ela, quando ela viu que tinha, né, aberto o sepulcro lá, ela ficou chorando, ficou triste, né? E aí foi quando Jesus se apresentou para ela. Mas é isso que eu quero dizer, é isso. A gente fala de discípulo como se fosse só homem. A Pedro, João, Tiago, os 12. Só os 12, mas não. Além dos 12, os 12 eram os principais. Vamos dizer assim, que era o pilar ali, vamos dizer. Mas Cristo tem vários discípulos. E eu acredito que ela era uma discípula. O ministério feminino, depois de Jesus, foi muito. Sim. Depois, com os apóstolos, as mulheres tiveram muitas contribuições, muitas mesmo. Perfeito. Desculpa, é o que eu estava lendo. Os comentários. Os comentários aqui. Mas então é isso, meus amados irmãos. Eu quero agradecer, né, o irmão Marcos, que se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, o Varão está aqui, pode estar respondendo. Amém? A irmã mandou aqui. Isso é polêmico. O que não se deve fazer, né? Com o nome de Maria. Eu acho que faltou falar isso. E aí, Varão? Essa é para você. O que não se deve fazer com o nome de Maria? Seria práticas que não deve fazer referente a ela. Irmãos, na nossa compreensão, interpretação, nós honramos a pessoa de Maria, né? Como a mulher extraordinária que ela foi, como a Escritura realmente relata e traz. A profecia no seu cântico, ela se torna verdadeira. Maria diz assim, enquanto ela canta, né? Porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Então, percebo que a gente está em 2023 anos depois e a gente continua hoje nesse programa falando Maria é bem-aventurada. Ela fala de Isabel, ela diz, olha, entre as mulheres tu foi a escolhida para poder realmente tratar. No entanto, a gente trata Maria
como honra a mulher que ela foi, o testemunho dela, como exemplo às nossas vidas. Fala dos méritos, né? De tudo que ela fez, as renúncias que ela carregou, mas entendemos que ela é de fato uma mulher escolhida por Deus para ser uma mulher piedosa, a qual o texto vai dizer, como eu li em Hebreus, homens e mulheres dos quais a terra não era digna. Assim como os outros grandes homens de Deus, a gente considera ela como uma, ou talvez a maior mulher de Deus que já se passou pela terra, mas fica só nesse âmbito aí. Então, se a pergunta fica nesse sentido, que não se deve fazer com o nome de Maria, não há nada o que isso possa ser feito. O que dá para fazer é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite, aplicando nas nossas vidas. Exatamente, perfeito, irmão Marcos. É isso aí, meus amados irmãos. Vejo aqui muitas pessoas comentando aqui, agradecendo, né, ao irmão Marcos. Chamando o varão de um verdadeiro teólogo. Irmão Jefferson. O irmão já falou, esse varão é um verdadeiro teólogo. Hoje eu estava vendo realmente, um vídeo do irmão né? Jefferson na época do itinerante, rapaz. Já há 8 anos atrás, ele, Nossa. Andréa, Júnior Rios, uma galera assim, sabe? É Ele, legal, viu? De Ele ver. está comentando aqui também. Nostálgico. É verdade. A gente vê umas coisas, né, que acaba tendo uma nostalgia. Que uma bela explanação, realmente foi uma bela explanação. Foi Sim, bem sim, edificante. Bíblico, né? Com a Bíblia Bíblico, aberta. exatamente. Acredito, eu creio nisso, que muitas pessoas que tinham esse tabu, eu creio nisso, que hoje foi quebrado. Graças primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, Amém. e depois ao nosso irmão Marcos aí, com essa explanação. Tenho certeza que as pessoas agora vão estar mais seguras e mais tranquilas de falar sobre Maria. Que não deveria de parar de se falar, né? Aham. Pelo contrário, deveria falar, assim como se fala de Pedro, assim como se fala de Paulo e de tantos outros. Porque ela foi tão importante quanto eles. Uhum. Melhor dizendo, como o próprio irmão Marcos falou, até mais porque foi através dela que Cristo veio, né? É isso aí. Se Foi não, escolhida. se não tivesse uma escolhida, Cristo não viria. Então, ela foi vamos dizer assim, o pivô, o Salvador vinha à Terra. É isso aí, meus amados irmãos. Enquanto isso, vou estar passando um louvor aqui. Amém? Glória a Deus. O irmão tem algum louvor em mente, varão? Amém. Vou colocar aqui aquela que você pediu semana passada. Do Cristina. Não. Espelho mágico? Enquanto isso, enquanto passa o louvor, se os irmãos tiverem mais alguma pergunta, tem mais algum tempinho aí, o irmão Marcos está aqui presente para estar Manda que respondendo. Tenta responder, né? Se a gente souber, humildemente a gente vai dizer, olha, Exatamente. nós não sabemos e tá tudo bem, irmão. Se a gente puder responder, eu não, né? O varão ali puder responder, Também vai estar vai poder estar respondendo. Então vamos. não, depois você ora, Deus te dá clareza. Exatamente. Boa noite, irmão Tiago. Boa noite, meu amado irmão João Hamilton, nosso amado irmão João Riquião aí, grande pregador da palavra de Deus também. Amo muito esse irmão. Boa noite, meu querido. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe a tua casa aí, teus filhos, esse recém-nascido aí, que Deus venha dar muito saúde e paz para vocês. Então vamos estar ouvindo aí Espelho Mágico de Oficina G3.
Glória a Deus. Os irmãos estão ligados aqui nos comentários aqui. Glória a Deus. Estão afiados aí na palavra, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos aí que estão firmados na palavra. Glória a Deus. Seu irmão Marco conhecia esse louvor? Conhecia. Oficina de 3. Rapaz, eu sempre gostei desse louvor por causa justamente de falar de Cristo, né? Da morte de Cristo ali na cruz, se entregou por nós. Eu sempre gostei muito desse louvor. E eu lembrei dele pouco tempo atrás que o irmão Cristiano aqui pediu, né? Uma nostalgia, como diz ele. E os amados irmãos aqui nos comentários, foi bênção. Os irmãos bem afiados aí na palavra, centrados na palavra, comentando sobre o tema hoje aqui, viu, Varão? Você hoje trouxe um debate nos comentários aqui. Glória a Deus, aleluias. Né? Vamos estar ouvindo mais um louvor e em seguida vamos estar assim finalizando, fazendo as considerações finais. O irmão passando mais uma vez para o irmão Marcos para ele estar finalizando aí, dando umas considerações. E finalizamos, lembrando que semana que vem estaremos falando sobre Israel, né, com o nosso amado irmão e professor Sidney Lopes. Iremos
conhecer como iniciou essa nação, de onde veio essa nação, como se iniciou esse povo chamado Israel, né? De onde se originou, como é hoje. Qual era o propósito? Qual o propósito, perfeito, irmão Cristiano. Qual o propósito desse povo aqui na terra, né? Por que é o povo escolhido de Deus? Então, tudo isso semana que vem, se você quiser, tiver dúvida ou curiosidade sobre esse tema Israel, a partir de sexta-feira, semana que vem, dia 8, estaremos aqui mais uma vez falando agora sobre Israel. Amém? Vamos estar ouvindo agora naves imperiais de oficina G3 também. Duas abertas, não? Duas músicas. Voltar para trás, somos jovens que É, meu irmão. Coisa boa. Tá bonito, viu? Cabelo, barbona, moreno. Vou tirar hoje, era pra ser tirado hoje. Tá bonito, mano. Tá bonito. Quero que o cabelo todo bom. Todo. Ah, vai demorar. Tá bonito demais. Bora aqui. Vamos crescer na barba também agora. Nossa, se eu fizer, Estamos como navios imperiais a serviço do nosso rei. Vozes de guerra, onde só ele não há tempo para olhar. Voltar para trás, somos jovens que creem no Deus vivo, que enviou seu filho para nos salvar. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nosso comandante é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, Você viu, Marcos? Você viu? que o diabo propôs. Vamos aqui,
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como a música diz, né? Deveríamos ser como naves para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a nave faz? Ele voa para outros lugares, levando mantimento, levando um suprimento. Deveríamos ser como naves, levando a palavra de Deus para outras pessoas. Voando para outros lugares, levando suprimento. Amém, meus amados? Irmão Marcos, faça suas considerações finais para a gente assim estar finalizando o programa. Então, amém, irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, cada ouvinte, pelas nossas vidas também. Bom estarmos aqui, louvando ao nome do Senhor, aprendendo mais uma vez acerca da sua palavra, né? Hoje, exclusivamente aí sobre a pessoa de Maria. Esse foi o propósito, né, do nosso estudo, desse bate-papo nessa noite. Entendemos um pouco mais sobre quem foi, o que ela fez, quais aprendizados nós podemos tirar de tudo isso. Eu reitero as minhas palavras dizendo que é um tema muito mais profundo do que aquele que a gente trouxe, né? Isso aqui é apenas 50 minutos, nem se compara com a vida retratada e expressa nas Escrituras acerca dessa mulher extraordinária, né? A mãe de Jesus. Se a gente parasse dias, daria para escrever livros. Verdade. Pensar realmente na mulher que gerou Jesus, carregou Jesus, criou Jesus, alimentou Jesus, deu o mel e a palhada, como diz a profecia de Isaías. Sei lá, teve que reclamar com Jesus quando ele era criança, ia fazer alguma coisa errada ali. Não pega ele, não, venha para cá. Sabe, isso é muito profundo. Nós precisamos parar para pensar sobre essas realidades, essas coisas simples. As coisas que, como mãe, Maria teve que fazer por Jesus. Isso certamente nos trará grandes revelações. Verdade. Então, nós não apenas podemos, mas devemos estudar, nos aprofundar sobre todos os personagens, todas as passagens que a Bíblia nos apresenta, sem medo, sem resistência, sem bloqueios. Não apenas personagens, mas livros. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldades de ler o livro de Apocalipse, tem medo, ou não consegue entender e foge. Isso não é justificativo, irmãos. A Bíblia foi nos dada para que nós entendamos tudo o que está escrito e nós precisamos nos aprofundar acerca de todas as coisas. Então, mais uma vez, muito obrigado, irmão Jacques, irmão Cristiano. É uma honra estar aqui com vocês sempre. A honra é nossa. Irmãos amados, queridos, de jornada mesmo. E eu me alegro de estar aqui, poder servir a Deus aqui na minha cidade, aos meus irmãos, compartilhando um pouco daquilo que eu sei. E estamos aqui à disposição. Que nós possamos ser como Maria nesse mundo. Verdade. Em nome de Jesus. Amém, meu amado. Nós que nos alegramos, nós que agradecemos por você estar aqui. Lembrando que você vai voltar, né, Varão? Você aí que gostou aí do conhecimento, do que o nosso irmão Marcos trouxe para o nosso aprendizado aqui, e tenho certeza também que para ele, que também aquele que palestra, aquele que ministra também aprende, né, irmão Marcos? Com certeza. Então, ele estará trazendo também aqui, falando sobre, será se estamos sendo enganados? Então, quer saber mais sobre esse tema? Por que esse tema? Então, continue acompanhando toda sexta-feira aqui, e quando chegar o momento, você vai ver nosso irmão Marcos falar sobre esse tema. Será se estamos sendo enganados? Amém? E nós que agradecemos mais uma vez, irmão Marcos, pela sua presença, pela sua disposição, pelo seu carinho, pelo seu amor pela palavra, pelo seu conhecimento que Deus te dá, que Ele continua te dando esse entendimento, essa sabedoria, que o Espírito Santo de Deus seja constante na tua vida, meu querido, na tua família, que Ele venha te abençoar bastante. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o nosso irmão Cristiano, se ele tiver algo a falar, e fazer a oração final, meu amado. Amém, já chegou o horário, né? Tudo que era para ser dito já foi dito, né? Um grande entendimento hoje, né? Um grande aprendizado, sim, né? Que a gente possa aplicar isso em nossas vidas, né? Para que cada vez mais o nome de Deus seja edificado através das nossas vidas. Caiu aqui. É assim mesmo, ao vivo é assim, meus irmãos. O celular caiu aqui. Então vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor.
Amém. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nesta noite aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor revelou através do Espírito Santo, Pai. Amém. E que o Senhor possa fazer com que essas palavras, esses ensinamentos, todos os princípios aqui, Pai, possam ser aplicados por todos esses que ouviram nas nossas vidas aqui, das pessoas que estavam aqui conduzindo. Que a gente possa ser cada vez mais exemplo, né? Que a gente possa cada vez melhorar, né? Buscando a Tua santidade, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais. Continue usando servos como o irmão Marcos, Senhor, para que cada vez mais a gente possa ser edificado através da Tua palavra, e que Tua palavra conduza a vida de cada um de nós, tanto dos ouvintes como de cada um, né, que vier futuramente também a ver esse vídeo, Senhor. Então vai nos ajudando, vai nos abençoando, Senhor, vai nos trazendo, Senhor, cada vez mais o Teu querer e a Tua vontade para o nosso ministério, Pai, que a gente possa colocar Cristo sempre no centro de tudo, Amém. para que a gente possa, Senhor, partir daqui e ser, né, feliz, né, de tudo aquilo que a gente fez aqui, né? Que o Senhor possa sempre nos ajudar, porque somos extremamente dependentes de Ti, Senhor. Então nos ajuda, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Meus amados irmãos, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a todos vocês aí que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, lembrando, sexta-feira que vem, com o tema Israel, com o nosso amado irmão, professor Sidney Lopes. Amém? Fique com Deus e até a semana que vem, se o nosso bom Deus permitir. Lembrando que amanhã, quem não conseguiu pegar esse programa desde o início, amanhã no YouTube, no programa Assuntos do Reino, estará lá disponível. Toque o sininho, compartilhe, curta e divulgue o programa lá no YouTube. Assuntos do Reino. Amém? Fique com Deus!